vocês? Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Suzana, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago para vocês um pão caseiro, muito simples, muito fácil de fazer. Gente, se você é novo por aqui, eu já vou te convidar, se inscreva em nosso canal, ativa o sino de notificações e também deixa joinha no nosso vídeo. Seu joinha me ajuda muito na divulgação e também no crescimento do canal aqui dentro da plataforma do YouTube. Gente, eu vou deixar no box de informações os ingredientes que eu vou usar durante o vídeo. Agora o passo a passo, confere logo após a vinheta. Pessoal, para a gente fazer esse pão, nós vamos usar 1 kg de farinha de trigo, 50 ml de óleo, 1 colher de café de sal, 600 ml de água. Essa água tá morninha, tá? Porque hoje em Curitiba, como tá frio, eu amornei a água. Mas se a cidade de vocês for quente, pode fazer em temperatura ambiente, tá? Aqui eu tenho 5 colheres de açúcar e aqui 10 gramas de fermento seco para pão, mas um pacotinho daquele que a gente compra no mercado, tá? Agora, gente, eu vou arrumar aqui a bancada e vou separar os primeiros ingredientes que a gente vai usar para fermentar nossa massa, tá? Gente, arrumei aqui. Agora, aqui, ó, eu vou colocar as colheres de açúcar aqui na nossa água e vou dissolver esse açúcar aqui, tá? Vou mexer por completo até eu ver que não tem mais gruminhos de açúcar, tá totalmente dissolvido, tá? Pronto, gente, olha, tá totalmente dissolvido. Agora eu vou colocar o fermento, tá? Posso também dar uma mexidinha, mas vou deixar assim porque não há necessidade, tá? Porque ele se espalhou bem. Agora, a gente vai cobrir com plástico e reservar. Olha, gente, a gente pode cobrir aqui com um plastiquinho, como eu estou fazendo, ou com a tampa, ou também com um paninho, tá? E vamos reservar. Quando crescer, eu volto com vocês. Olha, pessoal, passou-se 15 minutos. Olha como está a nossa fermentação, tá? Agora vamos seguir o restante do processo. Olha, aqui tem 1 kg de trigo, só trigo puro. Agora eu vou colocar o sal aqui e vou mexer, só para dar uma misturada só, tá? Pronto, feito isso, agora vai entrar o fermento. Pessoal, nunca o fermento direto em contato com o sal, tá? Sempre assim, dá uma misturada no fermento, com a farinha de trigo, para daí acrescentar o fermento. Agora eu vou colocar o fermento aqui, despejo todo ele aqui. E agora a gente também coloca o óleo, tá? Então, pessoal, daí a gente vai dar uma mexida aqui, uma pré-misturada. Daqui a pouco já vamos para a bancada, tá? Daqui a pouco também já vamos colocar as mãos para sovar, tá? Agora, pessoal, eu vou despejar na bancada. A bancada sempre esterilizada. E eu vou despejar na bancada e vai com as duas mãos. Vou sovar por mais ou menos uns 10 minutos sem parar. Ó, tô despejando tudo, só tô raspando aqui da bacia, porque não podemos perder nada. Senão a receita não fica completa, tá? Só tô tirando aqui, raspando aqui a bacia. Pronto. Agora vamos dar início à sova. Pessoal, começamos assim. Então, pão a gente quer que desenvolve o glúten. Então, a gente tem que sovar bastante. Quanto mais a gente sovar, melhor vai ficar nosso pão, tá? Então, agora nós vamos começar a sova. Aí, para sovar, eu não vou deixar vocês olhando eu sovar, porque a gente cansa bastante, porque é cansativo sovar uma massa 10 minutos, tá? Mas vale muito a pena, tá? Aí, a quantidade de farinha de trigo, às vezes, pode variar um pouco, dependendo da sua farinha, tá? Se for uma farinha mais forte, que contém mais proteínas, daí ela não vai usar a quantidade certa. Mas se for uma farinha que contém um teor de cinza mais alto, daí vai precisar usar mais farinha. Ela se torna uma farinha mais fraca, tá? Daí se usa mais farinha. Então, agora eu vou entrar com as duas mãos para fazer a sova. Mas
Aí depois eu volto com vocês quando ele estiver já pronto, tá bom? Pessoal, eu coloquei uma colher a mais de fermento só para de trigo, só para soltar um pouco das minhas mãos, tá? Olha, gente, tem mais ou menos 5 minutos que eu tô sovando. A gente fica bastante ofegante, tá? Eu já volto com vocês. Pessoal, passou-se 10 minutos. Agora a gente só vai bolhando a massa assim, ó. Aí, pra massa grudar das mãos, a gente unta as mãos com o óleo, tá? Óleo mesmo que a gente colocou na massa. Olha, unta as mãos, aí desgruda, tá? Agora vamos fazendo assim. Agora eu vou devolver ela para essa bacia. Aqui, ó. Eu vou devolver e vou cobrir para crescer. Olha, pessoal, eu gosto de cobrir com um plástico assim, antes de cobrir com a tampa, tá? Agora eu vou tampar, que veda bem. Bem rápido, já tá no ponto, tá? Ó, ficou bem vedado. Agora, daqui mais ou menos uns 40 minutos, a gente vai enrolar para colocar na forma. Ele vai ficar crescendo num lugar quente, em cima da mesa, em cima do fogão, dentro do forninho, mas forno desligado, tá? Então, gente, depois de 50 minutos, temos o resultado. Vamos abrir. Olha, cresceu bastante. Olha aqui, gente, como cresceu a nossa massa, tá? Eu pesei essa bacia com a massa, eu sei que vai dar 3 pães de 580 gramas na forma, tá? Eu tô aqui com a minha forma untada e enfarinhada. Essa forma são aquelas de pão que a gente compra. Ela tá medindo 12 por 28 centímetros. Mas se você não tiver dessa forma, pode ser em forma de bolo mesmo, não tem problema, tá? O resultado é a mesma coisa. Agora, então, eu vou pesar e vou dividir essa massa em 3 de 580 gramas, tá? E daí, eu vou cilindrar ele. Mas se não tiver cilindro, pode ser no rolo de massa também, tá? Não tem problema. Semana passada eu fiz pão. Eu fiz com um rolo. Eu tava com bastante pressa, então eu enrolei com o rolo. Mas hoje, como eu tô com um tempinho a mais, eu vou fazer no cilindro, tá? Vou cortar aqui e vou separar 580 gramas de massa, tá? Pra gente enrolar ele. Ela tá bem fofinha, gente. Tá bem crescida essa massa. Mais um pouquinho de massa. Mais um pouco de massa. Olha, eu separei aqui, tá? Agora eu vou cilindrar e eu já volto com vocês pra gente colocar na forma. Pessoal, então pronto, já cilindrei, passei 8 vezes a massa, dobrando e passando, tá? Agora eu vou enrolar para vocês verem e vou colocar aqui na forma, tá? Pronto, gente, já enrolei nossos 3 pães. Agora eu cubro com esses pacotinhos assim de alimentos de mercado. A gente cobre eles assim, que agora eles vão crescer, tá? E daí coloca um paninho por cima.
e a gente deixa no lugar mais quentinho da casa da gente, tá? No meu caso aqui na cozinha, ele vai ficar aqui até ele crescer por mais ou menos 1 hora e meia, tá bom? Depois a gente volta pra assar. Olha aqui, pessoal, passou-se 1 hora e 50 minutos, olha como que está nosso pão, do jeito que a gente colocou. Agora o forno já está pré-aquecido a 180 graus, tá ligado faz 10 minutos. Agora ele vai pro forno. Vou assar durante todo o tempo a 180 graus, tá? Então, quando ele tiver assado, eu volto cortando para vocês. Olha, pessoal, nossos pães, depois de 2 horas crescendo, olha como eles estão. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. Tem 10 minutos que tá ligado. Agora eu vou colocar ele no forno. Quando estiver pronto, eu volto com vocês. Pronto, gente. Nossos pães demorou um pouquinho mais para assar, que eu assei no forninho do fogão, no forno a gás. Então ele demorou um pouquinho mais. Ficou 50 minutos. Quando eu asso no forno elétrico, ele fica em torno de 40 a 45 minutos. Olha, gente, como ficou nossos pães. Cresceram muito bem, olha. Ó. Tá bem maciozinho, tá? Eu acabei de tirar do forno, tá? Então ele tá quente. Assim que esfriar, eu venho cortar pra vocês, ó. Ele cresceu tanto que até chegou a grudar um no outro aqui lá dentro do forno, tá? Assim que esfriar, eu volto mostrando pra vocês. Então, gente, vamos cortar o nosso pão. Olha como ele ficou bem assado, tá? Agora vamos cortar pra gente ver como que ficou o nosso pão. Olha, gente, tem que segurar bem firme, que ele tá bem macio. Olha, olha, o que é isso, Brasil? Ó, olha, gente, que delícia. Gente, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado desse pão. Muito obrigada pela companhia, fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente!